Livro de Atos, capítulo 24. Atos, capítulo 24. Nas últimas semanas nós nos propomos, como Igreja Brasileira de Dallas, a adotar um tema que serviu de roteiro para uma série de estudos de 4 sermões, e hoje nós devemos encerrar as nossas considerações em relação a este tema. O que vimos até agora? Vimos a continuidade dos dons. A Bíblia assim apresenta a necessidade dos dons estarem presentes na vida da igreja, incluindo o dom de profecia, para que as necessidades da igreja até o retorno do nosso Senhor fossem atendidas. Vimos que haveria um risco de falsificação. Jesus alertou contra falsos profetas, o que levou os escritores bíblicos à formulação de testes, aos quais seriam submetidos os profetas, para que a igreja tivesse condições de avaliar se alguém estava falando pelo Senhor ou não. Vimos que os profetas não se contradizem, porque a origem de suas mensagens é uma e a mesma. Não haveria possibilidade de um profeta dizer: aquele errou, não foi assim, houve uma mudança de planos aqui. Isso não ocorreu. Vimos que os profetas serviram como um apelo incisivo da parte de Deus para chamar seu povo aos termos da aliança. A função elementar de um profeta era chamar o povo de volta à revelação prévia, não dando uma nova, nem substituindo ela. E 2 semanas atrás, nós também vimos e identificamos um padrão nas profecias de tempo. Sempre, não há exceção, sempre em intervenções cruciais, Deus fez uso da voz profética. Porque Deus jamais fez algo sem revelar antes aos seus servos, os profetas. Essa é uma mensagem clara e simples das Escrituras. Deus anuncia previamente as suas intenções, e nesses casos, um profeta anunciava o tempo, enquanto o outro profeta recepcionava o seu cumprimento. Matusalém, na própria etimologia do seu nome, meus cumprimentos ao Grenville aí, que me ajudou a entender um pouco isso, foi quem inicialmente deu a entender a destruição do planeta por conta do dilúvio. E o que Matusalém pré-anuncia, Noé recebe, desenvolve. Abraão e Moisés em relação ao cativeiro egípcio, Jeremias e Daniel em relação ao cativeiro babilônico, Daniel e João Batista em relação à primeira vinda de Cristo. E nós vimos que Daniel e a senhora White conseguem fechar os extremos da maior profecia de tempo registrada nas Escrituras. Caso você não tenha visto os 3 primeiros sermões dessa série, eu o aconselho a não continuar sem antes percorrer o caminho que nós pavimentamos anteriormente, caso você esteja assistindo isso em algum futuro aí, uma gravação nossa. E você, quem sabe, que está aqui presente hoje, que não tenha visto as 3 edições anteriores, eu o aconselho a recapitulá-las. Como nós vimos no último sermão da série, a profecia de Daniel, das 2.300 tardes e manhãs, encontra o seu cumprimento em meados do século XIX. O contexto de Daniel 8, a segunda metade, não admite uma outra forma de interpretação, senão fazendo uso do princípio dia-ano. O significado não era tão óbvio, a julgar pela própria reação de Daniel, que fica olhando aquilo sem entender. O anjo se propõe a explicar,
e tudo aquilo que se referia aos animais descritos na visão do capítulo 8, a primeira metade, o anjo explica, porém, a parte da visão que se referia ao tempo dela, 2.300 tardes e manhãs, essa parte ficou sem explicação. E as expressões do anjo indicam que se referia a um futuro distante, porque por 3 vezes ele reitera a Daniel, sela a visão, se refere a dias muito distantes, tempo do fim, tempo determinado do fim. Então o capítulo 8 se encerra sem uma explicação em relação a este tempo especificamente. Em resposta à oração de Daniel, registrado no capítulo 9, o anjo volta alguns anos depois para explicar a parte da visão do capítulo 8, que havia ficado pendente, a saber, as 2.300 tardes e manhãs. Então, 70 semanas proféticas foram pré-anunciadas no capítulo 9, e estas 70 semanas proféticas seriam cortadas dos 2.300 dias proféticos. Uma vez que o anjo anuncia o evento que marca a sua contagem, seria possível agora calcular o tempo do seu cumprimento. A profecia se deu o seu início no decreto de 457, o decreto de Xerxes, para reconstruir e restaurar Jerusalém, dando a ela total e plena condição de exercer a sua liberdade civil e religiosa. Os primeiros 490 anos dessa profecia se cumprem com uma exatidão incrível, oferecendo a mim e a você, pesquisadores bíblicos, fé e segurança suficiente para crer que a profecia, em toda a sua extensão, também seria digna de confiança. Então, recapitulando, a primeira parte das 2.300 tardes e manhãs, que é chamada de 70 semanas, que seriam cortadas, se cumpre com extrema exatidão, e Deus com isso está dizendo o seguinte: a primeira parte eu estou mostrando para vocês que foi exato o seu cumprimento, é para você crer que, ainda que haja uma demora, a segunda parte também irá se cumprir. E dentro do padrão histórico de um profeta recepcionar o cumprimento de uma profecia de tempo, é lógico que Satanás não perderia a chance de tentar enganar e confundir. Se o profeta que recebe o cumprimento das 70 semanas foi João Batista, nós identificamos em meados do século XIX uma figura profética para recepcionar o cumprimento das 2.300 tardes e manhãs. Mas não é tão simples assim. O diabo não deixa barato. E hoje eu queria ajudar a minha igreja a compreender que este movimento profético, chamado de Igreja Adventista do Sétimo Dia, que conta com o auxílio da voz profética, preparando um povo para o tempo do fim, este profeta não veio senão sem uma tentativa de contrafação. Os críticos do adventismo costumam nos rotular de seita. Você já ouviu sobre isso? Nada novo, viu? Nada novo. O próprio apóstolo Paulo, onde eu pedi para que você abrisse sua Bíblia, em Atos capítulo 24, ao ser apresentado num tribunal para ser julgado, ele foi introduzido neste tribunal, sendo acusado de ser o líder de uma seita. Repare o verso 5. Verificamos, falando do apóstolo Paulo, que este homem é um perturbador. Apóstolo Paulo, um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é, olha aqui, o principal cabeça da seita dos nazarenos. Então, nada novo você perceber que movimentos indicados por Deus para o cumprimento de um propósito definido são muitas vezes mal interpretados e acusados até em tom de zombaria. Os estudiosos costumam dizer que uma seita sempre conta com um profeta fundador. Normalmente o adventismo é colocado no mesmo grupo com os testemunhas de Jeová e os mórmons, como seitas perigosas, não se enquadrando no que poderíamos chamar de igreja cristã, evangélica ou protestante, é seita. Queria mostrar para você, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Não.
O Marquinho? Ah, está aqui, pronto. Essas aqui são duas figuras. Se você é um adventista do sétimo dia, a imagem da direita é muito familiar a você. A senhora respondia pelo nome de Ellen White. E a figura da sua esquerda é um homem aqui dos Estados Unidos chamado Joseph Smith. Já ouviram falar dele? Ellen White e Joseph Smith são tipos semelhantes e por aquilo que advogam devem ser considerados anátema, uma mentira. Assim sugerem aqueles que olham com um senso crítico muito aguçado ao movimento adventista. Curiosamente, essas duas figuras foram contemporâneos. Ellen White diz ter recebido o chamado profético no final do ano de 1844, em sua primeira visão, a visão do caminho estreito, mesmo ano da morte de Smith. Mas a minha pergunta nesta manhã para você, estariam eles em pé de igualdade? Ellen White e Joseph Smith poderiam ser colocados na mesma prateleira? Aí essa senhora aqui, uma erudita chamada, estou meio atrapalhado hoje aqui, Ruth Tucker. Ela diz que uma seita é um grupo religioso que tem um profeta fundador, chamado por Deus para dar uma mensagem especial. Observe na classificação dela, uma mensagem especial não fundada na Bíblia somente. Frequentemente esta mensagem é de natureza apocalíptica e organizada em seus escritos inspirados. Essa senhora diz isso. E ela vai no X da questão, a relação da autoridade profética com a autoridade da Bíblia. Uma seita é caracterizada por um profeta fundador que coloca os seus escritos acima da Escritura. Tem um teor apocalíptico, escatológico, e isso tem um forte apelo para os seus adeptos. Essa relação, essa definição dessa senhora é que nos ajuda a compreender a grande diferença entre Joseph Smith e Ellen White, que nós vamos considerar nos próximos instantes. Existem evidentes semelhanças. Então, eu queria que você entendesse um pouquinho dessa história. Ambos começaram seu ministério profético ainda na adolescência. Ambos ajudaram a fundar suas denominações aqui nos Estados Unidos, cujos nomes refletem a proximidade da volta de Jesus. Você tem na frente da placa do nosso edifício o nome Adventista do sétimo dia. Adventista é aquele que crê no advento. O advento é o retorno de Cristo. E o movimento iniciado por Smith, que deu origem aos mormons, a essa igreja chamada de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para ambos, o ano de 1844 foi importante. Ellen White teve sua primeira visão e Joseph Smith foi morto por um grupo violento quando estava na prisão. Ambos sustentam que a orientação profética contínua é um sinal da verdadeira igreja de Deus. Os dons não cessaram. Ambos veem Apocalipse capítulo 14, verso 6 como central para a sua missão, veja bem. Para os adventistas do sétimo dia, o versículo 6, junto com os 7 até o 12, descreve a missão da igreja no mundo nos últimos dias. Para os mormons, o anjo que está voando pelo meio do céu de Apocalipse 14, com o evangelho eterno, não é outro senão Moroni, que supostamente forneceu a Joseph Smith as placas de ouro que continham o livro de Mórmon. Uma semelhança adicional entre os dois movimentos é a sua taxa de crescimento ao longo do tempo. Ambos alcançaram a marca de cerca de 20 milhões há 2 anos atrás. Embora essas semelhanças externas sejam impressionantes, as diferenças entre os dois profetas e as igrejas às quais eles pertenciam são muito maiores. A principal, ouça o que vou lhe dizer, a principal diferença entre Ellen White e Joseph Smith está em suas atitudes, ou estão em suas atitudes, em relação à autoridade do moderno dom de profecia no que se refere à Bíblia e ao cânon sagrado. O de jovem Joseph Smith, que nasceu em 1805, morreu com 39 anos em 1844, começou a sua jornada profundamente angustiado pelo fato de que várias denominações chegaram a conclusões diferentes da mesma Bíblia. E ele acabou entendendo e decidindo que o problema estava na própria Bíblia. Ele disse,
abro aspas, deixa eu ver se eu até coloquei isso aqui. Acredito na Bíblia como foi lida quando veio dos escritores originais, mas, ele diz, tradutores ignorantes, transcritores descuidados ou padres maliciosos e corruptos cometeram muitos erros. Em outra citação, Smith escreveu que muitos pontos importantes que tocam a salvação dos homens foram retirados da Bíblia ou perdidos antes de ela ser compilada. Como resultado, este pretenso profeta acreditava que a Bíblia, como ela existe, é um documento seriamente falho. Esse entendimento é refletido nas regras de fé de Smith. O ponto 8 diz o seguinte: cremos que a Bíblia é a palavra de Deus desde que traduzida corretamente. As palavras-chave aqui, é claro, são desde que traduzidas corretamente. Aí estava o problema, mas não foi o único. Houve também deleções, partes foram suprimidas, distorções no registro inspirado. Joseph Smith afirmou que foi chamado ao ofício profético para corrigir, aspas, o registro bíblico e restaurar as partes que haviam sido perdidas. Assim, embora para Smith a Bíblia fosse fundamentalmente importante, não era totalmente importante. Na verdade, por si só, era um guia insuficiente, porque a Bíblia estava seriamente defeituosa. A contribuição do dom profético através dele seria estabelecer ou restabelecer a verdade bíblica. O resultado é um cânon flexível, expansivo, que não inclui apenas o Velho e Novo Testamento, mas também o Livro do Mórmon, Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor, 3 obras, uma de sua autoria e 2 outras compostas com a participação de outras pessoas. Enquanto o Livro de Mórmon e a Pérola de Grande Valor alegam suprir partes perdidas do registro bíblico, Doutrina e Convênios, essa outra obra, consiste em revelações proféticas, em grande parte de natureza doutrinária. Indicativo da posição mórmon sobre a natureza dinâmica do cânon é que 3 das últimas seções foram acrescentadas a esta obra Doutrina e Convênios, uma em 1890, uma em 1918 e uma em 1978. Essas 3 adições demonstram que o dom profético no mormonismo não se limita a Smith, que morreu em 1844. Além disso, isso também indica a natureza flexível da verdade no entendimento mórmon da inspiração, uma vez que os acréscimos de 1890 e 1978 acabam contradizendo revelações anteriores, especialmente sobre poligamia e exclusividade racial. A primeira e mais conhecida obra de Smith é o Livro Mórmon, que foi concluído em 1829 e foi publicado pela primeira vez em 1830. Olhe para mim, meus irmãos, olhe para mim aqui. Eu resumi para vocês no início da mensagem de hoje, que toda a profecia, como um padrão em toda a escritura bíblica, toda a profecia de tempo conta com o ministério profético no seu início e no seu final. Jesus alertou sobre falsos profetas, e ao final da profecia das 2.300 tardes e manhãs, no mesmo período e contemporâneo a uma jovem chamada Ellen White, que nós entendemos nela se achar a revelação do dom de profecia, recepcionando a mensagem, surge ali, no mesmo país, no mesmo contexto, com muitas semelhanças, alguém que diz ter recebido tabletes de ouro de um anjo, e estes tabletes visam restaurar partes da Bíblia que não foram traduzidas corretamente, outras partes que não foram incluídas, e que esse ministério era para restaurar a revelação de Deus para os seres humanos, substituindo, alterando, reescrevendo parte da revelação prévia. Mas eu e você estudamos nesta série que um profeta não pode contradizer o seu colega de trabalho. E a relação de Joseph Smith com a Bíblia é uma relação de substituição, alteração, segundo ele, melhoria. O livro Mórmon não é apenas considerado uma obra, mas é o terceiro testamento. Você tem o Novo, o Velho Testamento, o Novo Testamento e o livro Mórmon. É em grande parte um livro da história hebraica antiga que havia sido perdido para o mundo cristão. O trabalho de Smith, a restauração de um segmento perdido da história sagrada.
levou diretamente a sua segunda tarefa, ele passou a traduzir agora a King James. O mensageiro, o anjo, Moroni, havia citado passagens que variavam da King James Version. Então a Bíblia estava errada e precisava ser corrigida para se alinhar com o livro Mórmon. Ao todo, Joseph Smith fez 3.410 mudanças no texto da King James, abrangendo todo o seu caminho. Desde pequenos detalhes até capítulos totalmente reconstruídos, acréscimos interpretativos que esclareceram o significado das passagens de acordo com o entendimento de Smith. E em julho de 1833 ele havia concluído a maior parte do seu trabalho como tradutor, embora continuasse a trabalhar esporadicamente na tarefa até a sua morte. O processo de tradução dele provou ser uma ferramenta útil para o profeta, como observam os estudiosos mormons Leonard Arrington e David Button, uma vez que as passagens que pareciam contradizer a posição mórmon poderiam ser explicadas como erros de tradução da Bíblia. Claramente, acrescentam eles, Smith não se sentia obrigado a aceitar a Bíblia em sua atual versão autorizada como qualquer tipo de restrição ou desdobramento das doutrinas da igreja. Eles disseram, há muitas coisas na Bíblia que, como estão agora, não estão de acordo com as revelações do Espírito Santo para mim, disse ele. Tal afirmação implica que, para Smith, não era tanto que suas revelações precisavam ser adaptadas absolutamente aos dados bíblicos, mas ao contrário, uma Bíblia imperfeita deveria estar de acordo com as revelações mais atuais e diretas. O trabalho dele no livro Mórmon e sua tradução da Bíblia indicaram muitas lacunas teológicas. Eu vou destacar apenas uma aqui para você, para dizer o mínimo. Alguns desses ensinos doutrinários distintos parecem estranhos da perspectiva bíblica. No topo da lista está a doutrina mormonista de Deus. De acordo com Smith, Deus é um homem exaltado. Lorenzo Snow, o quinto presidente da igreja, expressou bem a ideia ao declarar: como o homem é, Deus já foi, e como Deus é, o homem pode se tornar. Biblicamente isso é pernicioso. Há dois ensinamentos relacionados nessa breve frase. Deus não apenas começou como um ser humano, mas cada ser humano ressuscitado e aperfeiçoado se tornará um Deus, tendo todos os atributos divinos. Além disso, cada um terá seu próprio reino no futuro, no qual terá todo o poder, e os anjos serão sujeitos a eles. Que tal? Esse, segundo Joan Osteen, é o abismo mais radical entre a crença mórmon e a tradição judaico-cristã ortodoxa. Adão participou da criação da terra, Adão é o ancião de dias, e Adão é o nosso pai, o nosso Deus e o único Deus com quem temos que lidar. É assim que se apresenta a coisa. Ao encerrar essa discussão sobre o mormonismo, deve-se reconhecer que os crentes mórmons não ficariam muito chateados ao descobrir que alguns dos seus ensinamentos não são encontrados na Bíblia, ou mesmo que a contradizem, porque afinal, de acordo com a teologia mórmon, a última autoridade profética é superior a tudo que veio antes. Eu lembro de alguns deles batendo na porta lá de casa. E o meu pai os atendia. Interessante. Eu lembro da imagem. Resumindo, a Bíblia, e somente a Bíblia, é um slogan que Joseph Smith tratou com certo desprezo. Depois dessa breve síntese, resultado de pesquisa, uso de fontes primárias, meus irmãos, eu não acredito ser intelectualmente honesto a gente colocar Joseph Smith e a senhora White no mesmo balaio. Sabe por quê? Me permitam. Do outro lado da grande divisão em relação à autoridade profética moderna está Ellen White. Ela advoga ter recebido o dom de profecia. Como Smith, ela reivindicou o dom profético na base bíblica de sua perpetuidade até a volta de Jesus. Mas os dois não poderiam estar mais longe um do outro, separados em termos do papel profético no que se refere à Bíblia. Consistentemente ao longo de sua vida, a senhora White apontou a Bíblia para as pessoas como a única regra de fé e prática. No início do seu ministério profético, ela concluiu seu primeiro livrinho com uma declaração indicando que estava bem ciente da tensão que sua compreensão do dom profético tinha da de Joseph Smith. E eu aqui mostro para você essa citação. Recomendo a vocês a palavra de Deus como regra de sua fé e prática.
Por essa palavra, a Bíblia, seremos julgados. Deus, nessa palavra, prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, como propunha Smith, mas para o conforto do seu povo e para corrigir aqueles que se desviam da verdade bíblica. Então, por favor, não é honesto colocar Joseph Smith e a Sra. White na mesma prateleira. Não é honesto intelectualmente falando. Porque quando você vê a relação de ambos com a Escritura Sagrada, estão completamente em lados opostos. Ela também disse, e sustentou que a Bíblia é clara em todos os seus pontos essenciais para a salvação. Assim, a função do seu ministério profético não era dar nova luz, aspas, mas imprimir vividamente no coração as verdades da inspiração já reveladas, ao levar as pessoas de volta à Bíblia que haviam negligenciado seguir. Ellen White permaneceu consciente em seu entendimento da adequação da Bíblia ao longo de todo o seu ministério. Por exemplo, durante os anos que cercaram a importante sessão da Conferência Geral de 1888, alguns procuraram usar escritos para substanciar seus pontos e interpretar a Bíblia, mas ela repetidamente os conduziu de volta à adequação e supremacia da própria Bíblia. Em abril de 1887, você lembra a tensão que havia doutrinária na sessão da Conferência Geral de 1888? Ela disse: não usem os meus escritos para apoiar as suas ideias. Ela disse assim: queremos evidências bíblicas, aspas, para cada ponto que avançamos. E em julho de 1888, ela disse: a Bíblia é a única regra de fé e doutrina. E no mês seguinte, olha o que ela disse: a palavra de Deus é o grande detector de erros. A ela acreditamos que tudo deve ser levado. A Bíblia deve ser nosso padrão para toda doutrina e prática. Não devemos receber a opinião de ninguém sem comparar com as Escrituras. Aqui está a autoridade divina que é suprema em questões de fé. É a palavra do Deus vivo que deve decidir todas as controvérsias. Em suma, durante a sua própria vida, ela se recusou a permitir que os seus escritos fossem usados para resolver as questões bíblicas e teológicas do adventismo. Ela decididamente recusou que isso fosse utilizado. Sempre apontava para a Bíblia para os seus seguidores. Na perspectiva de Ellen White, não apenas a Bíblia era suficiente para a salvação e suprema em questões de fé, doutrina e prática, mas seus escritos estavam subordinados a essa escritura. Assim, ela poderia escrever que se os testemunhos não falam de acordo com a palavra de Deus, ela disse: rejeite-os. Seus escritos, ela ensinou, deveriam ser avaliados em termos da verdade bíblica, mas podemos perguntar, à luz das dúvidas de Smith sobre o assunto, quanto à Bíblia que temos hoje, podemos confiar nela? Essa pergunta foi feita à Sra. White. Não é possível que tenha sido danificada e distorcida pela transmissão ao longo de 19 séculos? A tais perguntas, Ellen White responde escrevendo que alguns olham para nós com seriedade e dizem: vocês não acham que pode ter havido algum erro do copista ou dos tradutores? Isso tudo não seria provável? É a pergunta. E ela mesma respondeu com a seguinte citação: todos os erros não... Opa, aí você me diz assim: pastor, ela está dizendo que tem erro na Bíblia? Claro que tem, meus irmãos. Olhe para mim aqui, esse é assunto para um outro dia. Esse é um assunto que dentro da teologia se chama de inerrância bíblica. É um outro assunto. Ok? Outro assunto. E ela diz que os erros encontrados na Bíblia não causarão problemas a uma alma ou farão com qualquer pé tropece. Isso criaria dificuldades a partir da mais clara verdade revelada. Eu tomo a Bíblia exatamente como ela é, como uma palavra inspirada. Eu acredito em suas declarações em uma Bíblia inteira. Você diz amém? Assim, ela mais uma vez se separou de Smith, que afirmou que as inadequações da Bíblia exigiam seu ministério profético para guiar as pessoas ao caminho da salvação. Smith e Ellen White também diferiam radicalmente no cânon das Escrituras. Ele promoveu um cânon aberto, flexível e em expansão. Olha aqui para mim. Recentemente temos ouvido uns absurdos como esse. Ok? Está na moda olhar para a Bíblia agora e dizer: temos que adaptar. Meu irmão, a Xuxa teve a coragem de dizer que a gente precisava dar uma revisada na Bíblia.
Desculpa, metade de vocês não sabe de quem eu estou falando, mas a outra metade sabe. Eu não sei se eu dou risada, eu não sei se eu fico chateado, eu não sei nem o que eu sinto. A Xuxa dizendo para a igreja que nós tínhamos que revisar a Escritura. A Xuxa. Outro pastor outro dia, se é que pode chamar o camarada que prega dessa forma, disse que o apóstolo Paulo precisava pedir desculpa por algumas coisas que ele escreveu nas suas epístolas. O outro disse que a Escritura precisava ser, palavra dele, ele disse que a Escritura não atendia às necessidades e que precisava ser atualizada. Obrigado, Jofre. A Escritura precisava ser atualizada. Ora, não é o Joseph Smith falando, ó, temos que dar uma mudada aqui. Mas essa senhora, que nós julgamos como adventistas do sétimo dia, sido dotada de um dom especial para preparar a igreja para a volta de Jesus, reiteradamente, por 7 décadas, disse: a Bíblia, vamos voltar para a Bíblia é a única regra de fé e doutrina, não coloque os meus escritos acima da Bíblia, eu sou uma luz menor que é para conduzir para a luz maior, não aceito que possam colocar a gente na prateleira de seita, ou que coloque a Sr. White e Joseph Smith no mesmo balaio. Isso é intelectualmente desonesto, porque por 7 décadas o que ela tentou fazer foi: voltem para a Bíblia. Ela sustentou que o cânon da Escritura foi fixado para sempre nesses 66 livros do Antigo e Novo Testamento. Por outro lado, ela argumentou que o fechamento do cânon não significava que o Espírito Santo havia deixado de inspirar os profetas. Ela aconselhou tal inspiração profética sempre estaria fora do cânon sagrado e subordinado a ele. Assim, em uma declaração finalmente equilibrada, ela escreveu, abro aspas: após o encerramento do cânon da Escritura, o Espírito Santo deveria continuar sua obra para iluminar, advertir e confortar os filhos de Deus. No entanto, ela diz, o Espírito não foi dado, nem pode jamais ser concedido para substituir a Bíblia, pois as Escrituras declaram explicitamente que a palavra de Deus é o padrão pelo qual todo ensino e experiência devem ser testados. Nessas declarações, nunca longe de sua mente estavam as afirmações de Joseph Smith de que seus escritos eram canônicos e superiores à Bíblia como a temos. De fato, o mau uso do ofício profético é uma das razões pelas quais Ellen White preferiu ser chamada de mensageira do Senhor em vez de profeta. Ela diz: por que não reivindiquei ser um profeta? Afirmou ela. Porque nesses dias muitos que corajosamente afirmam que são profetas são uma vergonha para a causa de Cristo. Ela nunca divulgou esse título para si. Meus irmãos, em sua mente, a mente da Sra. White, Joseph Smith definitivamente pertencia a essa categoria, embora ela nunca o tenha mencionado pelo nome em seus escritos publicados, e apenas uma única vez acabou citando o movimento mórmon. Acredito que agora você pode entender um pouquinho as razões por haver tanta resistência em relação à continuidade dos dons, incluindo o de profecia. Nada como a banalização para não se levar uma coisa a sério. Lógico, você tem um país protestante com uma forte linha teológica, com confissões, gente séria, que ocupa os púlpitos todo final de semana. Vê em meados do século XIX alguém dizendo que viu um anjo com um tablete de ouro, dizendo que a Bíblia estava errada e que precisava ser revista. Nesse meio dessa confusão toda, uma adolescente diz ter recebido uma visão. E um grupo esperava Jesus para outubro, em outubro de um determinado ano, e esse Jesus não apareceu. É lógico que tudo isso é uma cortina de fumaça. Mas você tem informações suficientes agora para poder entender quais são as diferenças entre ela e esses pretensos profetas. Infelizmente, falta honestidade nas críticas feitas ao adventismo e a nossa compreensão sobre o dom de profecia. Muitas vezes são passados por alto as declarações que a própria Ellen White faz em relação ao seu papel e à supremacia das Escrituras como regra de fé e prática. Me permita apenas um rápido resumo. Durante toda a sua vida, ela escreveu mais de 5.000 artigos
149 livros. Nas compilações e nos seus manuscritos, 150 obras em inglês e cerca de 90 em português já foram publicadas. Sr. White é a escritora mais traduzida em toda a história da literatura. Seus escritos abrangem uma ampla variedade de tópicos: religião, educação, saúde, relações sociais, evangelismo, profecia, trabalho, publicações, nutrição, administração. Mas alguns chegam a dizer que sua obra-prima sobre o viver cristão feliz tenha sido O Caminho a Cristo, já traduzido em mais de 150 idiomas. No seu conjunto de crenças, os adventistas do sétimo dia creem que Ellen White foi muito mais que apenas uma escritora talentosa, creem que ela foi apontada por Deus para ser uma mensageira especial, a fim de atrair a atenção de todos para as Sagradas Escrituras e ajudá-los a se prepararem para a segunda vinda de Cristo. Desde os seus 17 anos de idade até a ocasião do seu falecimento aos 87 anos, Deus lhe concedeu cerca de 2.000 visões e sonhos. Essas visões variavam em duração, tendo menos de 1 minuto até cerca de 4 horas. O conhecimento e conselhos recebidos através dessas revelações foram por ela escritos a fim de serem compartilhados com outros, e os seus escritos são aceitos pelos adventistas do sétimo dia como inspirados, e a qualidade excepcional dessas obras é reconhecida mesmo por leitores ocasionais. Os principais temas nos escritos de Ellen White, segundo alguns especialistas em história da igreja, está o amor de Deus, o grande conflito entre o bem e o mal, Jesus, a cruz e a salvação única somente através de Cristo, a centralidade da Bíblia, a segunda vinda de Cristo, a terceira mensagem angélica, a missão adventista e um cristianismo prático e o desenvolvimento do caráter cristão. Mas, encerrando as minhas considerações hoje pela manhã, eu queria que você tivesse pelo menos uma noção básica, e eu acho que esse é um tema que pode ser inclusive melhor explorado e desenvolvido, quem sabe em algum seminário que a gente pode organizar. Mas para encerrar esse tema de hoje, eu queria dar uma pincelada daquilo que a igreja entende serem princípios de interpretação quando entramos em contato com seus escritos, porque muitas vezes os seus escritos são mal utilizados. Às vezes os seus escritos são tirados do contexto, são usados como uma ferramenta violenta para criticar, para apontar erros e uma série de coisas. Então, por favor, queria que você atentasse para algumas coisas. A primeira é que nós precisamos ter uma perspectiva saudável quando vamos aos seus escritos. Espírito de oração, uma mente aberta, fé ao invés de dúvida. Segundo, nós precisamos estudar os escritos de Ellen White à luz da Escritura. A Sra. White jamais, como eu disse, viu a si mesma como um comentário divino da Bíblia. A sua função essencial era trazer as pessoas de volta à palavra que elas vinham negligenciando seguir. É absolutamente crucial que estudemos seus escritos à luz da Bíblia, ao invés de estudar a Bíblia à luz dos seus escritos. Tem gente que às vezes lê demais os testemunhos, negligenciando o estudo da palavra. Essa nunca foi a sua intenção. Terceira coisa, foco em questões centrais. Você pode estar estudando nos temas, você precisa estudar focando nos temas centrais do autor, ou quem sabe ficar procurando na periferia coisas novas e diferentes. Tem gente que tem esse fetiche, quer descobrir uma coisa nova, uma luz nova, uma visão nova, uma carta nova, e no ponto central fortalece o que é importante, enquanto o que é periférico apenas vai distrair. A própria Sra. White advertiu contra esse tipo de tendência. Nas palavras dela, quando você vai ao periférico, você tende a desviar da verdade. No livro Educação, ela reforça a ideia de que a Bíblia é a sua própria intérprete e que através dela a gente adquire o conhecimento do tema central das Escrituras. Propósito original de Deus para o mundo, o surgimento do grande conflito entre o bem e o mal, a obra da redenção. Quando você for ao Espírito de Profecia, você tem que ter a big picture em mente para analisar os seus escritos. Outro conselho: enfatize o que é importante. Muito associado ao que eu já mencionei, o inimigo muitas vezes guia as pessoas a pontos não totalmente revelados para distrair das coisas mais importantes. Leve em conta as questões de comunicação. Ao lermos os escritos de Ellen White, precisamos manter constantemente diante de nós a dificuldade que ela enfrentou na comunicação básica. Por um lado, havia os diferentes tipos de personalidade com as quais ela tinha que lidar. Cartas para pessoas sensíveis, cartas para pessoas nada sensíveis. Quando essas cartas são tiradas do seu contexto, a sua linguagem pode ser distorcida.
O mesmo conselho pode levar a extremos. Os escritores da Bíblia tiveram que expressar suas ideias em linguagem humana. A Bíblia, segundo ela, não nos foi dada em linguagem sobre-humana, ela foi dada na linguagem dos homens, e tudo que é humano é imperfeito. Diferentes significados são expressos pela mesma palavra, porque não há uma palavra para cada ideia distinta. A Bíblia, segundo ela, foi dada para fins práticos, ou seja, por favor, leve em conta as questões da comunicação. Esse aqui é muito importante. Quando você for lidar com um tema nos seus escritos, estude todo o material disponível sobre o assunto. Sabe por quê? Porque quando um tema é tratado e você pega um texto sobre aquele tema, desconsiderando todos os outros que foram ditos a aquele respeito, você pode criar uma baita de uma confusão. E hoje nós temos ferramentas para conseguir ver o que ela diz sobre determinados assuntos, usando palavras-chave. Os textos precisam conversar entre si, formando um grande mosaico. Evite interpretações extremas. O extremismo é um perigo constante. Estude cada citação em seu contexto histórico e literário. Me permita um exemplo. Ela disse em algum momento: uma mulher deve ter a capacidade, a habilidade de selar um cavalo. O que isso tem a ver para mim e para você hoje, meus irmãos? Quer dizer que nós vamos agora se matricular aqui numa escola no Aras, aqui em Coleuville, para poder as mulheres aprender a selar um cavalo? Não! O que ela está querendo dizer com isso? Você precisa respeitar o seu contexto histórico e literário. O que ela está querendo dizer com isso? Vamos traduzir isso aqui para arroz e feijão? Uma mulher deve ter a habilidade de trocar um pneu de um carro, por exemplo. Ela tem que ter condições de, numa emergência, conseguir se virar sozinha. É isso que ela está querendo dizer. Considere a diferença entre o real e o ideal. Muitos conselhos ela coloca como questões ideais, mas para alguns de nós distantes da realidade. Use o bom senso. Use o bom senso. Você precisa se certificar. E ela diz assim: Deus quer que todos nós tenhamos bom senso e Ele quer que raciocinemos com bom senso. Deus deseja que lidemos com problemas com sensibilidade. Descubra os princípios subjacentes. Certifique-se de que foi ela mesma quem escreveu. Você tem que tomar cuidado para não ficar citando aí testemunhos secretos e mensagens escondidas. Lembre-se dos propósitos missiológicos dos seus escritos. Meus irmãos, eu e você precisamos entender por que nós fazemos parte desse negócio aqui. Eu costumo dizer a você e quero reiterar hoje: nós não somos mais uma igreja evangélica. Nós não somos mais uma denominação cristã. Historicamente, Deus sempre fez uso de instrumentos humanos para levar a efeito os seus sagrados propósitos. E antes do retorno do nosso Senhor, Ele separaria do restante da igreja o que sobrou dela, com duas características bem definidas, para que pudesse usar estas pessoas para anunciar o breve retorno do Senhor Jesus e para se prepararem para este encontro. Só que nós, como em todos os outros períodos da história humana, nós temos a cabeça muito dura. Nós somos muito teimosos. Nós fugimos da vontade de Deus. A nossa tendência, a nossa vontade vai contra a vontade de Deus. E os profetas vêm para colocar a igreja no trilho, para que ela possa cumprir o seu papel e o seu propósito. O nosso problema com os profetas é que eles nos incomodam. Eles tiram a gente do nosso cantinho, da nossa zona de conforto. Eles levantam o tapete, deixando evidente o que nós tentamos esconder. Os profetas são incisivos. Eles não costumam passar a mão na nossa cabeça. Mas a pergunta que você se faz é: por que eles parecem tão desagradáveis? A razão é simples. Os profetas são uma medida drástica daquele que os enviou para tentar evitar o pior. Os profetas vêm como um último apelo de Deus à sua igreja, aos seus filhos. Deus prefere causar-lhe desconforto a perder a chance de ter
você em paz com Ele. Deus prefere ver o mal expurgado do seu rebelde coração, em lágrimas e dor, a perder a chance de vê-lo sorrindo pelos séculos da eternidade. Quando os profetas chegam, eles já chegam gritando: povo meu, voltem para mim. Eu encerro Mateus capítulo 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Deus ama a sua igreja. E os profetas, eles exercem um papel fundamental para despertar a igreja para a sua identidade e para a sua missão. Lembre-se, você faz parte de um movimento. Não tenha vergonha daquilo que distingue você. Não tente parecer ser como todo mundo é. Não tente parecer ser como todo mundo acha que você tem que ser. Às vezes, nós nos apresentamos apenas como cristãos, como se nós estivéssemos com vergonha de dizer que nós fazemos parte de um movimento que prega o advento de Jesus e lembra os habitantes deste planeta de que sua lei foi abandonada. Este movimento foi despertado para restaurar aquilo que o cristianismo ainda não entendeu que precisava ser restaurado. Não são verdades novas, não são doutrinas novas, não são questões e luz nova. Deus está trazendo o seu povo para o básico do Evangelho eterno, aquilo que reporta à criação e aos primórdios do seu plano de redenção. Para isso, eu e você fomos chamados. Por isso essa mensagem chegou a nós, para que Deus em algum momento pudesse nos usar para espalhar essa mensagem. E o profeta serve para nos ajudar a manter-nos segundo a orientação das Sagradas Escrituras. Não tenha vergonha de ser quem você é e tenha condições de defender aquilo que você acredita. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos, por favor. Deus e Pai, obrigado porque o Senhor não nos deixa à deriva. Obrigado porque o Senhor não nos deixa às escuras, num período em que a Bíblia aponta como teremos que enfrentar uma crise, uma angústia qual nunca houve. Nós precisávamos de conselhos específicos que nos ajudassem a permanecer no trilho da Escritura. A tua serva, por mais de 70 anos, escreveu cartas, descreveu suas visões, seus sonhos, sempre com amor pela Bíblia e pelo Jesus a quem ela serviu. Nós não podemos perder o contato com a Escritura, porque isso é crucial para a nossa caminhada e o nosso bem-estar espiritual. Pode ser que eu esteja falando nesta manhã para uma igreja relapsa, que tem negligenciado o estudo da Bíblia, que vem ano e passa ano e o que eles conseguem apenas é ler umas pequenas porções aqui e ali. Pode ser que eu esteja falando para alguns que têm se alimentado apenas daquilo que lhes é trazido no sábado pela manhã. Isso não seria suficiente. Desperta-nos, Pai. Que o Senhor possa provocar em nós a fome e a sede da Tua justiça. Que a gente sinta uma fome de Tua palavra, do pão da vida. Que só seja preenchido e saciado quando nós nos assentamos no nosso quarto, no cantinho da nossa sala, abrimos a Tua palavra e pedimos a ajuda para que o Senhor possa nos orientar. Se eu estou falando para pessoas que há tempos não têm estudado a Tua palavra, que só têm se alimentado da pouca comida mastigada que é trazida no final de semana, que eles saiam daqui hoje convencidos de que precisam ter a sua própria experiência com a Escritura. Esta é a palavra que nos foi recomendada, continua sendo a Tua palavra. Ela não mudou, mas transforma a vida dos seres humanos. Despeça-nos, por favor, com a Tua paz.
e na certeza de que o Senhor falou conosco e nos atrai a Ti, para que tenhamos paz contigo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.